Simples, porque se eu tivesse avisado ele não viria, mas ele já tá aqui, não pode ir embora, então agora é a hora. Eu estudei com o Ângelo, né, no Contato, e é engraçado, ele seria engraçado trazer pra cá pessoas com, tipo assim, que eu conheço há muito tempo, né, que eu vi jogar as traças mesmo, né? Bem isso. E hoje em dia não, pô, o cara tá becado, o cara é ortopedista, como assim, pô? Ele poderia estar roubando, poderia estar matando, mas não. Ele venceu na vida e é por isso que ele tá aqui hoje, né? Ângelo, fala um pouquinho pra galera de onde tu estudasse, né? Como tu me conhecesse. Uhum. E quem era Ângelo no colégio, assim, né? Pra depois a gente chegar na parte de conheci Fernandinho e fui pra lá. Mas dá uma visão geral pra gente de quem era tu no colégio. Então, eu sou filho de professores, né? Meus pais são professores e o que eles mais colocavam na minha cabeça, assim, que era o ensino, o estudo que ia mudar, é o que ia perseverar na minha vida, né? E quando você é criança, tudo, você não sabe muito bem o que é isso, né? Só hoje, olhando para trás, você realmente tem essa noção. Então, eu estudei desde sempre no colégio da minha mãe, né? Minha mãe tem um colégio em Olinda ainda hoje. E quando foi para o ensino médio, o colégio dela não tinha ensino médio. Então, ela queria um colégio que fosse referência. Na época, eu estudei no Contato, que foi onde eu conheci Gisele. E era bolsista lá também, porque minha mãe era professora. Então, tinha uma bolsa para quem era filho de professor. Estudei lá porque, inclusive, na época era um colégio conhecido, por aprovar muito, tudo. Só que a gente pegou o início do fim, né? Foi. Bem que o início do fim. A gente olhando hoje, a gente pegou o início do fim. E a gente... Na época não sabia, mas ele aprovava bastante em outros cursos. Em medicina era mais ou menos. Não existia nenhuma estrutura como foi a academia, como é a academia, né? Como era Fernandinho. E aí eu sempre fui um aluno mediano, assim. Para o Contato, que era um colégio razoável, era mediano. Ia para algumas recuperações e tudo, algumas matérias de humanas eu me dava bem, algumas de exatas me dava bem, outras não tanto. Gazeava algumas aulas aqui e ali. Algumas sim. Hashtag pai e mãe assistindo. Não minta, não. Mas assim, fazia meu papel de estudante mediano, né? Do segundo para o terceiro ano que eu disse, não, vou fazer medicina. Até o segundo ano eu queria fazer direito. Fazer direito e tal, gostava de argumentar das matérias de humanas. Mas do segundo para o terceiro ano eu reativei esse sonho de fazer medicina. Que para mim era um sonho bem distante, assim, bem intangível, porque não tinha nenhuma referência em casa. De advogado até tinha, mas de médico não tinha. Eu disse, rapaz, eu vou trilhar esse caminho. Só que era, como eu falei, era muito distante, né? Então não tinha nenhum referencial de estudo, material. E aí meu pai descobriu, conversando com os amigos na época que tinham filhos. Meu pai era transportador escolar, né? Então ele transportava adolescentes, crianças e tudo. E descobriu, meu filho está fazendo um curso de Fernandinho. Todo aluno de medicina faz e passa, né? Todo estudante faz para medicina lá. E meu pai, eu vou levar meu filho lá. Aí... tinha acabado de fazer a primeira fase da Covest, na época dos dinossauros, eram 2 fases. E a primeira fase era todas as matérias, né? Todas as matérias. A segunda fase era só as específicas. Aí, na primeira fase, tive um desempenho horrível, né? Aquela coisa que você olha e chora. Só que nem isso eu sabia. Eu achava que eu estava mediano ali, né? Não tinha nem noção de quanto eu precisava melhorar. E aí, meu pai disse, não, vamos num cursinho que eu descobri... e que ele vai lhe ajudar e tal. Aí cheguei lá e meu pai e minha mãe, né, numa entrada de sala de Fernandinho, que quem já estudou naquela época sabe. Nossa, entrada de sala. Véio. Aí meu pai, olha, isso aqui é meu filho, tudo, ele quer fazer medicina e tal. Aí Fernandinho olhou pra mim, foi meio seco e necessário. E disse, qual foi a nota dele? Eu falei minha nota, ele disse, se ele estudar muito, daqui a 3 anos ele passa. A cara de Fernandinho. Aí eu dei aquelas engolidas seco. Aí voltei pra casa. Eu disse, será que eu vou ter que voltar pra esse lugar mesmo? O cara acabou de me humilhar aí. Mas, na verdade, ele tava me dando uma referência, né? Eu não tinha referência nenhuma de quanto eu precisava pra entrar. E aí foi, no primeiro ano de cursinho, né? Eu ainda fiquei relutando, assisti a aula achando que aquilo ia ser suficiente. E não foi. Eu estudei muito mais do que no colégio, né? Porque no colégio eu estudava para o colégio, eu não estudava para o vestibular.
E no cursinho, não. Você já vê uma rotina de cursinho e tal. E estava fazendo o meu básico, tudo, só que o básico não é suficiente. Eu não ia passar de todo jeito. Mas na minha cabeça eu achava que, vai dar certo. E aí, chega o final do ano, eu disse, mãe, não passei. Minha nota melhorou muito, né? Eu saí de um ponto de corte... Tu viu que tu cresceu. Eu saí de um ponto de corte para agora ter uma nota na segunda fase. E minha nota melhorou muito, mas mesmo assim era insuficiente, né? Aí eu, mãe, não passei e tal. Ela, meu filho, eu sabia que você não ia passar. Minha mãe sempre foi assim, sabe? Enquanto meu pai foi, meu filho, parabéns. Minha mãe não fez mais que a obrigação. Professora, né? Então ela quer sempre puxar e tudo. Ela tem, vamos dizer assim, essa cobrança maior. Então... E aí, no segundo ano de cursinho, aí a cabeça já foi totalmente diferente, né? Tipo assim, isso aqui não pode ser uma etapa do meu dia. Isso tem que ser meu dia. Eu tenho que viver isso aqui, né? Perfeito. Perfeito essa colocação. E aí, não pode ser assim, é um treino de academia que eu vou lá passar 1 hora, assisto uma aula e acho que vai ser suficiente. Apesar de saber que eu aprendo muito assistindo aulas boas. Então, toda aula boa eu consigo captar bastante, sabe? E quando você vai estudar individualmente, você consolida aquilo, né? Mas mesmo assim eu sabia que eu vi que não foi suficiente. Então eu tinha que sentar a bunda mesmo e estudar. Não. Isso aí que tu falou, meu Deus do céu, é perfeito. Porque eu lembro que na minha época de Fernandinho eu chegava lá, sei lá, 6h30 da manhã, assim. E eu chegava cedo porque pra sair de casa, tá ligado? Aquela coisa, se você pegar um ônibus de 5 da manhã vai vazio, se pegar 5h15, lotou, sabe? Tipo assim. Mais ou menos isso. Eu tinha que sair de casa de 10 para as 5 pra poder o ônibus não estar lotado, assim, sabe? E o ônibus demorava, era tipo 45 minutos pra Fernandinho, era muito tempo. Eu vinha de Olinda, né? Então, então eu sei Ele bem o fazia que uma é viagem isso. internacional fazia uma todos viagem os dias. internacional, passava na fronteira ali. Tá. Exato. Então demorava pra chegar. Eu chegava lá, tipo, 6h30, 6h40. E eu ia embora de 10 da noite, né? Porque é mais ou menos isso que eu exatamente chegava. isso que tu falou. A gente não poderia estar ali passando por ali, né? Tipo, ainda mais a gente, tu conseguiu desconto, eu consegui bolsa também. Então, a gente tinha uma oportunidade, a gente sabia que, tipo, era difícil pros pais da gente. Muito, até muito, assim, muito. Beleza, eu não pagava, mas, caramba, minha mãe se esforçava pra caramba pra eu ter almoço, sabe? Pra eu ter janta. Meu avô, na época que eu estudava em Fernandinho, pegava um ônibus todo dia pra levar um pão pra mim, sabe? Tipo assim, é muito esforço, porque Muito ele queria que eu comesse aquele pão quentinho, assim, quando chegasse a parte do jantar, né? Então, tipo, tudo isso é um esforço gigante de todo mundo. De todo mundo, pra ver você vencer. Justamente. Isso foi, eu acho que uma das maiores lições do primeiro pro segundo ano do cursinho, né? Apesar de você ter essa decepção de não ter passado, mas eu fiquei, caramba, se minha mãe não tá acreditando, eu tenho que acreditar, eu tenho que mostrar pra ela que eu tô fazendo diferente, eu tô, né? Não basta simplesmente eu estudar, eu tenho que, tipo assim, poxa, esse menino tá estudando demais, sabe? Exatamente. Eu tenho que, não que isso seja o mais importante, mas se isso tá sendo, se essa é a mensagem que você tá passando, provavelmente tem alguma coisa errada, né? Ah, sim, Entendeu? entendi. Se eles não estão pensando isso, né? Não que eles não precisem falar isso, né? Mas pode ser que tenha alguma coisa errada. E lembrei agora, você falou de pão quentinho, marmita, tudo. Quando a gente esquecia a marmita em Fernandinho, que aí no outro dia a marmita já não estava lá. Você, meu Deus, perdi uma vasilha da minha mãe. E chegava em casa... a rotina minha também era parecida, né? Chegava lá, eu marcava geralmente as primeiras aulas do dia, porque se por acaso eu perdesse, eu conseguia marcar durante a semana. Então, minha semana, os primeiros dias eram mais cheios de aula e os últimos dias da semana eram mais de estudo mesmo. E ficava até 10 horas da noite lá. E tu lembra, assim, como era teu final de semana? Se tu, tipo, final de semana não, eu vou aproveitar, ou tu também estudava, sei lá, no sábado? Rapaz, meu horário de estudo do segundo ano, primeiro ano não. Primeiro ano eu ia pra academia, assistia uma aula, estudava alguma coisa. Mas do segundo ano, até o descanso, praticamente era estudando. Tipo, no segundo ano eu consegui consolidar um grupo de estudos dentro de Fernandinho, né? Que massa. E eu dividia com mais 2 amigos, né? André e Vitor. Livera? Isso. Ah, sei. E aí a gente meio que fez aquela a gente vai segurar uma mão do outro aqui, porque é normal você perder essa referência, você, eu tô estudando e tal, não sei o quê, mas quando você tem um amigo, aí vamos puxar tudo, para mim isso foi muito importante no segundo ano, né? Então,
Mas vocês faziam o quê? Iam pra mesma aula e depois estudavam juntos, é? Não, cada um fazia mais ou menos a semana né, de estudos. E no final de semana a gente complementava. Então, a gente usava o final de semana para corrigir prova, meio que complementar o que estava com dificuldade. Então, eu tinha dificuldade em química, aí um me ajudava em química. Aí eu tinha facilidade em biologia, e aí ele ajudava na biologia. E assim a gente ia... Então, o sábado e o domingo, a gente usava meio que mais relaxadamente, conversando e discutindo questões e estratégias, entendeu? Ah, sim, entendi. Então, Até porque também tinha pego no meu pé, assim, né? Isso. Você poderia corrigir os erros dele também, né? Mas justamente, a gente começava corrigindo a prova, e no domingo a gente complementava com um assunto que a gente gostava e que ou que estava com dificuldade. Pessoal, eu trouxe esse assunto aqui e tal. E a gente discutia o que estava... Então, meio que durante a semana era o individual, mas no final de semana era como se fosse a descontração, conversar com um amigo sobre um assunto que às vezes você olhava por um lado que você não estava percebendo de um assunto, né? E você acabava aprendendo. Ensinando, você aprende. E você escutando a visão do outro, você aprende também. Sim, com certeza, com certeza. E assim, pelo menos pra mim, o fato de meu irmão ter estudado muito... Só tem eu e meu irmão, né? E ele é mais velho. Então, ele veio antes, ele estudou muito. Eu via meu irmão estudando muito. Então, você meio que tem a obrigação também, ele tinha... de servir de exemplo pra mim. Sim. Então, tu veio primeiro que os outros irmãos que tu tem, né? Então, meio que você fica com a obrigação de ser exemplo pra eles. Então, não é somente estudar pra garantir seu futuro, é estudar pra mostrar pra eles que, assim... Isso é difícil. Você é adolescente, você querendo, né? É outra coisa, como eu falei, eu vim de Olinda, né? Moro em Olinda até hoje. E... seus amigos da rua não tinham nem perto, não tinham esse pensamento, vou estudar, poxa, tu vai estudar 6 anos, fora os anos de cursinho, tu vai fazer residência. Muitos deles estavam querendo aproveitar a vida, eram jovens e tal, e muitos deles continuaram aproveitando a vida. E essa é uma escolha difícil, né? Enquanto o pessoal está indo para aniversário, casamento, balada, e você está ali abdicando para estudar. Isso realmente é difícil mesmo. E... As comparações, fulaninha passou em tal curso, mas o curso dela não é o que eu quero. Isso eu acho que é uma das coisas que mais machuca. Tu pensou em fazer outra coisa no caminho, não? Não. Tem uma coisa interessante. Nesse primeiro ano de cursinho, eu tinha, eu acho que, 19 anos. Terminei com 18 e tal, e de 19 anos eu tinha, nesse primeiro ano de cursinho. Minha mãe, eu acho que tinha medo de eu não fazer nada na vida. E me inscreveu em praticamente todos os concursos de ensino médio. Tipo assim, nível médio. Gari é nível médio, vou escrever ele. Na época tava tendo... É sério. Tava tendo concurso para Gari... Não foi Gari, mas tipo, auxiliar administrativo da Prefeitura do Recife. Eu fiz o concurso. Porque eu acho que ela achava, não, ele tá faltando alguma ocupação, sei lá, né? E aí, tipo, concurso da CPRH... Companhia, né, de águas, né? Fiz o concurso da CPRH. Fiz até o concurso de controlador de voo na época. Que era nível... Na verdade, era nível técnico. Eu disse que tinha nível técnico. A bicha queria ter ocupado em todo Ela queria me ocupar. Mas eu disse... Não, inclusive esse da Prefeitura do Recife foi um evento bem traumático. Porque eu levei ponto de corte em informática. Tipo assim, eram 50 questões, eu fechei português, fechei matemática, informática eram 10 questões, eu precisava acertar 4, eu acertei 3. Meu Deus, velho! Tipo, eu ia ser um dos primeiros lugares, mas levei ponto de corte em informática, tá ligado? Aí eu disse, meu Deus, eu não sirvo pra nada. E ela escrevia e só te avisava, a prova é tal dia. Meu filho, não, se inscreva em tal concurso. Eu vou me inscrever, né? E isso só ficou me colocando pra baixo. Porque eu não tinha êxito, eu não passava, então... Meu Deus, e isso foi o quê? Que, tipo assim, tu já tinha tentado medicina, não, né? Não. Foi nesse intervalo, né? Foi na saída do colégio para o primeiro ano de cursinho, né? Entendi. Eu terminei o colégio em 2006, então em 2007 eu comecei o cursinho. Então nesse ano de 2007 eu fiz esses concursos de nível médio. Entendeu? Porque na época da minha mãe, entendendo agora assim, né? Na época da minha mãe, assim, trabalhar e estudar... Era normal. Tranquilo, você tinha que trabalhar e estudar. Como é que um homem, 19 anos, em casa, é um gasto, entendeu? Na cabeça... Tipo, ela foi assim, ela trabalhou e estudou desde sempre. Meu pai também trabalhou muito, muito cedo, tudo. Então,
eles também não tinham esse referencial de filho querer estudar, né? Então, Sim. eu fui, como você falou, o mais velho, então eu fui sendo polido ali no meio do caminho, né? Entendeu? Não, com certeza. Até eles entenderem, não, eu quero isso. Aí, tanto que toda decisão que eu ia tomar, até para qual universidade eu ia prestar o concurso, eu conversava com eles, mãe, será que tem condições de eu fazer essa faculdade e tal? Faculdade particular era fora de cogitação, era muito caro, hoje ainda é muito caro, mas para nossa realidade não dava. Mas para fazer Petrolina, por exemplo, na época dos dinossauros, a gente tinha que escolher ou no vestibular da Colveste. Antes de fazer na hora de fazer a inscrição, ou eu concorria para a Federal de Pernambuco, ou eu concorria para a Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu não poderia concorrer com as duas. Então, conversei com os professores, conversei com o Fernandinho, Marcão de Química era meu orientador lá, né, do mapa da mina que tinha na época. E ele disse, olha, Ângelo, para a Universidade Federal de Pernambuco, eu acho que esse ano você não consegue, mas talvez você consiga para Petrolina. Você está muito mais próximo de Petrolina. Acho que Petrolina, se eu não me engano, era uns 0,7 ou 0,8 menor a média de passado que na Federal de Pernambuco. Aí eu fui conversar com meus pais, né? Eu tinha que morar em outra cidade, né? É um gasto. Por mais que a universidade seja pública, mas você tem um gasto. E aí meus pais, não, meu filho, a gente vai se juntar e pede apoio de tio, de padrinho e a gente vai dar certo. Dos avós, a gente vai dar certo. E aí foi que eu me inscrevi e consegui passar. Caramba, velho. Então quer dizer que se tu tivesse continuado, né, assim, tentando passar em medicina aqui, provavelmente as previsões de Fernandinho seria mais ou menos isso mesmo, 3 anos. Seria mais ou menos isso. No final das contas, tu lembra da tua média, assim, a média era realmente abaixo da Colveste? Ou não dá pra comparar, porque como era... A média tu tá querendo... A média final que tu ficou, que tu passou em Sim, Petrolina, sim. era muito abaixo da média da galera? Era mais ou menos um 0,7, 0,8. Só que 0,7, 0,8 cabe muita gente, né? Muita gente. Era um pouquinho menor, tipo, acho que enquanto Recife, a média final era 8,2, 8,14, o último a passar, em Petrolina era 7,6, 7,5, era mais ou menos assim, a diferença de média, né? Ah, entendi. Então realmente dá era uma diferença grande, só que pela questão da distância, né, até o desconhecimento da universidade, que é uma universidade muito boa, mas a gente aqui em Recife eu particularmente não conhecia, só conhecia a cidade e tal, mas não conhecia a universidade, né? Então, foi uma surpresa boa quando cheguei lá e descobri que era uma universidade excelente, né? Tanto que hoje essa diferença praticamente inexiste. Quando você vai colocar no SISU, o meu irmão está tentando também, a diferença é de décimos, assim. Federal de Pernambuco, Universidade Federal do Vale de São Francisco, a diferença é bem, bem, bem pequena mesmo. Entendi. Tu consegue ter uma estimativa, assim, pra quem tá assistindo e tem essa dúvida também de se bota lá, se é muito caro viver lá, quanto mais ou menos a pessoa se programaria, assim, pra poder se manter lá, considerando que ela vai estudar na faculdade pública? Considerando que, vamos dizer assim, do tempo que eu estudei lá, né, eu cheguei lá em 2009, passei em 2008, comecei a faculdade em 2009, fui até 2015. Petrolina cresceu muito, é uma cidade média, né, na época que a gente chegou lá, tinha em torno de 250 mil habitantes. É uma cidade média para o padrão Recife e tal, né? Mas para muitas cidades do Brasil é uma cidade grande e tal. A região do Vale do São Francisco, que é a região que ela está inserida, tem mais ou menos 1 milhão de habitantes ali. Na época que eu cheguei, hoje em dia já tem muito mais e se tornou um polo estudantil, né? Então, as clínicas melhoraram, a hotelaria melhorou, tudo melhorou. Se você considerar um estudante que vem do interior de Pernambuco para estudar em Recife, por exemplo, eu moro em Salgueiro e eu vim estudar aqui em Recife, fazer um curso em Recife ou fazer academia em Recife, eu acho que é mais barato ele estudar em Petrolina do que estudar aqui em Recife, entendeu? Então, o cara que, sei lá, é de Arco Verde ou de Caruaru, que se muda para estudar aqui na Federal ou na UPE de Pernambuco, ele vai gastar menos em Petrolina do que aqui. Então... considerando que é uma universidade muito boa, tem professores excelentes, tem uma estrutura, tem um hospital universitário, que eu acho que é uma das coisas que faz total diferença entre as faculdades públicas das privadas, né? As privadas, elas têm, vamos dizer assim, parceria com o hospital. A qualquer momento aquilo ali pode ser interrompido. A universidade pública, a maioria delas tem um hospital-escola, né? Então, a
A Universidade Federal do Vale do São Francisco tem hospital-escola e isso é que faz total diferença. Você tem livre entrada ali para poder circular, para poder aprender. Então, isso faz diferença. E depois que tu passou, que teus irmãos são mais novos, né? Então, eles vieram depois. Para eles escolherem Fernandinho, tua família nem pensou 2 vezes, né? Então, quando eu entrei em Fernandinho, acho que meu irmão era segundanista. Então, ele queria fazer engenharia e tal, apesar de eu achar que ele tem muita facilidade com robótica, eletrônica. Eu achava que ele iria enveredar por esse lado, sabe? Ele queria fazer ciências da computação e já entrou em Fernandinho. Na época tinha essas matérias isoladas e ele fazia matemática, eu acho. Acho que era só matemática lá com o Alexandre. E ele já fazia tudo, ele já começou a viver esse ambiente, né? Que era um ambiente de estudo, né? Era um pessoal sentado com a cabeça baixa ali estudando, né? Então, para ele já foi bem natural, assim. É aqui que eu vou passar. Se eu quiser fazer qualquer coisa, é aquela coisa. Se eu estou querendo um sonho que é muito distante, intermediário, eu tenho que mirar no muito distante. Porque se eu fizer muito distante, eu vou cair no intermediário ali. Com certeza. Entendeu? Então, basicamente é isso. Não só para medicina. Então, tinha muita gente de odonto, muita gente de direito, das exatas, de engenharia. Porque eles disseram, aqui é o lugar que as pessoas estudam muito. Então, eu preciso estar aqui nesse ambiente para que isso seja contagioso. Sim. Viu? E é contagioso. E é contagioso, né? Porque, meu Deus do céu, eu cheguei lá, um zero à esquerda, e você olha assim... Tá todo mundo estudando, pô. Você vai fazer... Não tem como você não estudar. Você vê que tá todo mundo fazendo isso, você faz, bicho, eu vou ter que fazer também, tá ligado? Eu tinha vergonha de dormir na sala de estudos, tipo, sabe? Quem nunca tirou um cochilo ali? Eu tirava um cochilo assim, meu Deus do céu. Ninguém se importa com a sua vida, pô. Mas você fica pensando assim, meu Deus... Eles perceberam que eu dormi 2 horas. Tipo, sabe? Tipo, eu não posso dormir 2 horas, eu posso dormir 30 minutos. Porque senão as pessoas aqui vão perceber que eu tô estudando menos. É tipo isso mesmo. Usar as palavras certas. É contagioso. A pessoa é contagiada a gostar de estudar em Fernandinho. Inclusive, no primeiro ano, eu sentia um excesso, vamos dizer assim, de... Não sei se a palavra é humildade, mas era um excesso. Eu olhava assim, caramba... Tinha gente lá com 3 anos, 4 anos. Não é possível que eu vou passar e esse cara não vai passar. Tipo, eu não vou estudar. Eu acho que era uma desculpa, na verdade, né? Não sei se é a palavra, mas... eu vou estudar, mas esse cara tem muito mais merecimento que eu. Mas eu, olhando hoje, percebo que cada um tem uma trajetória, né? Então, aquilo que Fernandinho tinha falado para mim há uns 3 anos atrás... Para mim, estava se concretizando. Se eu me esforçasse muito, eu ia conseguir. E, às vezes, para outra pessoa, aquilo ali também estava conseguindo. Estava se concretizando, né? Então, cada um tem uma trajetória diferente. Cada um vai fazer uma base diferente para poder construir o caminho. E dentro da tua família, assim, tu sente ou sentisse em algum momento que teus irmãos sofreram pressão, assim, pelo fato de tu ter passado primeiro e, tipo assim, não, agora... Eles estão pressionados a, tipo... Vamos lá, ou a escolher medicina, ou a passar logo, ou não, nunca teve isso. Comparação. Meu irmão sempre foi mais com um gênio mais forte do que eu, sabe? Eu sempre fui uma pessoa mais pacífica. E ele não, meu filho, faça medicina, falava pra ele, né? Ele, não, eu quero fazer engenharia, quero fazer ciência da computação e tudo. Tanto que ele entrou em engenharia e passou cerca de 1 ano, desistiu. Eu vou fazer medicina mesmo. Então a pressão existe, né? E hoje ele formou médico, tudo, trabalha, gosta muito da profissão. Lembrei de uma frase de um professor logo no primeiro dia de aula da faculdade, né? Era o coordenador do curso, ele chegou pra gente, doutor Dilson, lá de Petrolina. Ele chegou pra gente, olha, pessoal, tem muita gente aqui de fora, né? Praticamente metade da minha turma era de Recife, da segunda entrada, e a outra metade era de cearense. Era assim... Cearense faz todo o concurso do Brasil e passa, né? Eles são realmente bem estudiosos. E aí ele chegou e disse, pessoal, tem gente aqui que não sabe se está no lugar certo, né? Tá com dúvida, tudo. Mas percebam que a medicina é uma área de atuação, uma área profissional que tem espaço para qualquer tipo de pessoa. Então, se você gosta de gente, de conversar, você tem a área, tem especialidade que vai ter mais contato com o paciente. Se você gosta mais da parte de robótica, tem a parte mais de robótica na medicina. Se você gosta mais de criança, tem a parte de criança. Se você gosta só de velhinho, tem a parte de velhinho. Se você gosta de colocar a mão na massa, tem a parte cirúrgica.
Se você gosta só de ver imagem, então você não quer ter contato com... Tem a parte de radiologia e por imagem. Então, ela é um curso que engloba muitas áreas, né? Então, não é porque você vai se formar em medicina que o caminho vai parar. Ali é só mais um degrau ali para você trilhar outros caminhos, vamos dizer assim, adaptando ao seu gosto, né? Então, quando você se forma e trabalha, feito seu irmão falou até no último podcast, eu acho que é importantíssimo você trabalhar um pouco, até para você conhecer, né? Você era estudante e agora você é profissional. Não, o que é que eu gosto? O que é que eu não gosto? Não é o que estão me dizendo para fazer, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto mais de conversar com pessoas, eu gosto mais de pegar, colocar a mão na massa. Então, você vai trilhando e muitas vezes muda. Muitas vezes muda suas escolhas nas subespecialidades, entendeu? Então, essa mensagem ficou para mim assim, sabe? É uma área para todo mundo. Todo mundo que quiser se esforçar aqui entrar, vai se dar bem. Se procurar sua área, vamos dizer assim, que você tem uma empatia melhor, entendeu? Entendi. Só para tu saber o que está acontecendo aqui, errei minha previsão, não tem 8 pessoas assistindo, tem 14. Estamos numa sala com 14 pessoas e elas podem mandar dúvidas a qualquer momento, ok? Pessoal, só para vocês saberem, vocês podem mandar dúvida para ele. Ele ficou nervoso um pouquinho, como eu falei no começo, eu menti para ele. Disse a ele que ia ser gravado. Eu não disse a ele que ia ser ao vivo, senão ele dava meia volta e voltava para casa. Mas agora que ele já tá aqui, ele não pode fazer isso. Ele não pode sair correndo, né? Então, se vocês quiserem mandar pergunta, a hora é essa. Mas, enquanto a galera resolve aqui se manda pergunta ou não, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre... Estudou em Fernandinho, passou no vestibular. Massa. E aí, a partir do momento que tu entrou na faculdade de medicina, como foi, né? E em que momento tu, não, eu vou ser ortopedista, é isso que eu quero. Então, a universidade foi uma grande surpresa para mim. Eu nunca tinha vivido esse universo de universidade. Tive a ajuda de muita gente lá dentro, né? Até porque você está sozinho numa cidade, nunca tinha morado só. Eita, né? mesmo, tu estava fora da tua cidade. Então, é um aprendizado duplo, né? Você é um amadurecimento como pessoa, como profissional, chegando, levando nãos e né? Aprendendo ali na psicoporrada da vida. E foi muito importante estar ali, encontrar pessoas que me apoiaram e me ajudaram ali naquele momento, né? Por ser uma cidade média, Petrolina também tinha essa característica de cidade que acolhe, né? Que muitas vezes eu chegava lá, onde é tal coisa, né? O cara me levava até o lugar. Eu disse, caramba, nunca em Recife que ia acontecer isso. No máximo o cara ia me roubar no caminho ali, ia voltar para casa assim. Então, morar em uma cidade média, para mim, foi excelente. Tanto que eu me considero petrolindense hoje. Sério? Sabe? Foi uma cidade que me trouxe muita coisa boa. Minha esposa conheci lá também. Foi mesmo, foi. Na faculdade. E aí, durante a faculdade, eu já tinha essa noção de querer uma área cirúrgica, né? Então, é uma área que a gente consegue operar, colocar diretamente a mão na massa, né? O pessoal vai pensar nos acidentes aí e tudo. A gente consegue melhorar muita coisa. E era uma área que me deixava muito instigado, sabe? Para poder resolver, poder ajudar. Então, a área cirúrgica sempre, para mim, foi uma área que me fascinava. E a ortopedia entrou quando, nos plantões de cirurgia, eu vi os pacientes politraumatizados. Caramba, bicho, eu vou conseguir, né, fazer uma síntese, né, como conseguir ajustar e alinhar esse paciente, vou conseguir dar alta, ele vai melhorar. Então, é uma área que a gente consegue ver o início, o meio e o fim do tratamento, assim, e que teve diretamente a sua participação, entendeu? É diferente de, por exemplo, nada contra o pessoal da clínica, mas é diferente de eu passar um antibiótico, um remédio, tome esse remédio. O paciente tem que acreditar em você. Ah, sim, entendi. O paciente tem que tomar o remédio, o corpo dele tem que reagir ao remédio para ele poder melhorar. Então, é uma área que tem muita ciência, tudo e não necessariamente ele volta para você, né? Não necessariamente ele volta para você. Se fez Na área cirúrgica, você abre o paciente, alinha o que tem que alinhar, corrige alguma coisa e você vai ver o corpo dele reagindo. Então, meio que você está vendo o processo ali como um todo, basicamente, entendeu? Entendi. Então, era uma área que me fascinava muito. Eu vou te pedir para quando, depois que tu for embora, tu pegar algumas fotos, se tu tiver, de tu em cirurgia, para
eu mostrar, quando eu postar esse trechinho, só mostrar alguns exemplos, tá ligado? Beleza. E assim, tu disseste pra mim, antes da gente começar a gravar, que a ortopedia, ela foi te ganhando, né? Sim, Com sim, o tempo. sim. Como foi esse processo, assim, de tipo assim... Não era necessariamente isso, mas passou a ser, né? Tipo, Então, o hospital escola da minha universidade, ele é um hospital de traumas. Para quem não conhece, é tipo uma restauração, só que do Vale do São Francisco. certo. Então, o perfil de paciente é perfil de paciente politraumatizado, perfil de trauma de crânio, paciente ortopédico. Então, era aquilo que eu via. Aquilo que eu via cirurgias acontecendo. Virei monitor de ortopedia por gostar, né? Na época, um dos professores de ortopedia estava montando um laboratório de ortopedia. Eita, que massa. Então, eu participei dessa montagem, eu e os amigos também participei dessa montagem lá do laboratório de artroscopia. É um laboratório super moderno, até hoje tem, o pessoal faz treinamento lá. Tive a oportunidade de ser organizador de um simpósio de cirurgia artroscópica lá. Acho que foi o primeiro simpósio de cirurgia artroscópica. A gente trouxe médico da seleção, ortopedista. Então, que massa, tive velho. noção e contato com esses profissionais, sabe? E aquilo ali me fascinou. Talvez se eu tivesse contato com o pessoal da cirurgia geral, teria isso também. Mas aquilo ali me fascinou. Caramba, eu quero viver esse universo, eu quero viver isso e é isso que eu quero fazer. E aí, foi aí Isso que eu foi decidi. que período, mais ou menos? Isso aí eu acho que foi lá pelo... que eu tive certeza mesmo, acho que foi lá pelo 7º ao 8º período. Que aí eu tinha acabado de virar monitor, já tinha feito o evento, tudo, então acho que foi isso aí, lá pelo 6º ou 7º período. Desde que eu entrei, eu queria uma área cirúrgica. Eu não tinha essa dúvida que eu queria uma área cirúrgica. Uhum. Mas aí eu ficava entre cirurgia pediátrica e ortopedia. Mas aí lá pelo 7º período, 6º, 7º período, eu disse, não, eu vou fazer ortopedia mesmo. Qual é a... Então, tu é cirurgião ortopedista, né? Tipo assim, tu faz mais cirurgia do que atender no teu consultório, por exemplo. A outra coisa que me levou a fazer ortopedia foi justamente isso. Toda a área médica, ela pode contemplar alguns pilares, que é, por exemplo, atendimento ambulatorial, que é atender o paciente, fazer procedimentos, por exemplo, fazer uma infiltração ou fazer um bloqueio anestésico, é um procedimento, e fazer cirurgias. E fazer plantões. Então, tem essas áreas, né? E a especialidade ortopédica, ela contempla todas essas áreas. Então, se eu quiser fazer só consultório, tem. Se eu quiser fazer só cirurgia, tem também. Se eu quiser fazer só plantão, também tem. Então, isso, vamos dizer assim, estrategicamente me tocou, entendeu? Entendi. Mas, caramba, eu acho que é uma área que, se tudo der errado, eu vou ter algum nicho para poder trabalhar. Então, eu pensava nisso, entendeu? Hoje, tu trabalha onde, assim? Quais são as Então, eu dou plantão em emergência. Estou fazendo um fellow, que é um acompanhamento de cirurgia do pé e tornozelo. Então, faço cirurgias com a equipe de cirurgiões mais experientes, aprendendo com isso. Faço ambulatório e faço procedimentos. Então, estou crescendo em todas essas áreas, né? Eu concluí a ortopedia no final de 2019. Fiz a prova de título no início de 2020, então estou crescendo nessas áreas, aí me desenvolvendo e ganhando experiência nisso aí também. Tu consegue ter final de semana livre? Não. Isso é uma pressão, inclusive, interna e da família, tudo com maior razão, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 7 meses que precisa do pai em casa, acho que seu irmão está passando por isso também. Você sabe e vê que ele precisa de você e vamos dizer assim, o capitalismo lhe puxa, não e tal. Então, isso é um trabalho mental que você tem que ter. Tipo, a pressão de você comprar alguma coisa ou, não, vou ficar em casa com meu filho, entendeu? Sim. Tanto é que esse podcast, né, eu queria marcar com ele de 11 horas, não foi? Foi. Aí ele, não, vamos de 9 pra eu poder almoçar com meu filho. Isso, porque a sexta-feira, à tarde, é um dos dias que eu posso estar em casa, almoçar, preparar o almoço, tal, estar com ele e com minha esposa, né? Entendi. Então, mas assim, tu, dessas áreas que tu falou aí, que te consomem, né? Quer queira, quer não. O teu plano é depois focar em uma delas, não? Tu gosta de... Sim. O plano é diminuir os plantões, né? Que são muito desgastantes, um dia fora de casa, né? Dormindo fora de casa. E tentar focar mais na parte cirúrgica, que geralmente a carreira do cirurgião é assim, né? No início da carreira ele
foca mais na parte cirúrgica e procedimento. E aí, quando ele vai ficando mais experiente, né, lá pelo final da carreira, vamos dizer assim, ele diminui o volume de cirurgias e fica mais com a parte ambulatorial, que é em horário comercial, entendeu? Ah, entendi. Então, é meio que é uma história natural do cirurgião, é mais ou menos assim. Tu falou aí que tu gosta da tua profissão também porque tu consegue ver o resultado, né? Sim, então, sim. Qual foi, assim, se tu pudesse citar o resultado mais extraordinário que tu, pô, vai me garantir aqui? Esse aqui... Caramba, assim, muitas vezes a gente tem mãos de várias pessoas, né? Então, acho que não foi um resultado só meu, né? Tem um paciente emblemático, assim, quem fez residência com a gente no Hospital das Clínicas, vai lembrar dele. É um paciente, vou falar só o primeiro nome, né? O nome dele é Jason. Ele já tinha passado por centenas de procedimentos cirúrgicos. Centenas, né? Então, praticamente toda semana ele ia para o bloco cirúrgico 2 vezes para poder fazer um procedimento de limpeza, porque ele tinha alguma infecção. Ele começou com, se não me engano, foi por um coice de um cavalo. Ele levou e teve um ferimento no pé. Isso aí, esse ferimento foi evoluindo, ele foi precisando fazer amputações. Ele já estava amputado no quadril dessa perna. Então, ele andava com uma perna só, viciado em opioide, né? Porque por esse tempo inteiro de doença, eu acho que já tinha uns 3 anos, mais ou menos. E aí, numa das vezes, a gente pediu um parecer da pessoal da CCIH, ele já era hiper resistente a todos os medicamentos, todos os antibióticos que fossem possíveis, ele já era hiper resistente, só restava ele fazer esses procedimentos que fossem retirando, ressecando essas partes mais infectadas, né? Era praticamente um tratamento... paliativo, né? E aí, justamente, foi o que o pessoal da infecção falou na época, não tem o que fazer nele não, é paliação. E aí meus chefes na época disseram, não, nada disso. Se tem alguma coisa pra gente fazer cirurgicamente, a gente vai fazer. Mesmo que seja demorado, mas a gente vai tentar. E a gente conseguiu dar alta a esse paciente. Caramba! Eu acho que ele passou, comigo na época, ele passou praticamente 1 ano inteiro internado. Mas, assim, ele já tinha mais 1 ano internado, sabe? Ele sempre foi esse paciente que internava e dava alta e voltava e tal. Então, esse foi um caso bem emblemático, que eu lembro, assim, caramba, vamos dizer assim, a vitória do procedimento cirúrgico deu certo, a gente deu alta, ele sem infecção. Então, ele não faz mais cirurgia? Não faz mais cirurgia. Caramba, velho. Era bem magrinho, teve alta bem magrinho, assim. Voltou já nos ambulatórios, assim, bem gordo. Foi? Jason, o que é que tu tá comendo, Jason? E assim, graças a Deus tá bem, tratando da dependência de opioide, né? Que foi uma sequela, vamos dizer assim, que ficou. E graças a Deus tá bem, não precisou... Mas assim, essa dependência, a pessoa não só tem, se ela tiver, tipo assim, ela tá sentindo dor, ela toma aquilo, certo? Isso. Mas como ele já tava bem, ele ainda tava dependente, era? Sim, porque você cria uma dependência química, né? Você aumenta os receptores para aquele opioide. Então, assim como nicotina, como qualquer outra droga, quando cai o nível daquela droga no sangue, o seu corpo pede, não, eu quero mais, eu tô com dor. E às vezes a pessoa não tá com dor, a pessoa tá sentindo falta do opioide, entendeu? Caramba! Então, por isso que às vezes existe essa resistência de iniciar opioide. Claro, existem indicações. Quando ele foi precisar fazer, tinha total indicação, só que aí, na hora do desmame, é que é a parte mais difícil, entendeu? Entendi. Mas ele conseguiu, sabe dizer? Até eu sair da residência, eu acho que ele tinha praticamente diminuído as idas no ambulatório. Então, provavelmente ele já estava conseguindo, né? E tu já deu plantão na restauração, assim, e visse, sei lá, algum criminoso chegou lá, algum bandido chegou lá e precisou de cirurgia, já fizesse... Já. Então, no primeiro ano da residência do Hospital das Clínicas, o nosso plantão de emergência, como o Hospital das Clínicas não tem emergência em ortopedia, existe uma parceria com a residência da restauração. Então, o R1 da restauração, do HC, no Hospital das Clínicas, roda o primeiro ano de emergência na restauração. Então, meu plantão era sábado, 24 horas, e a gente via de tudo ali, né? Então, gente amputada, bandido, assaltante de banco, vítima de assalto também. E você tá ali para salvar a vida, né? Então, às vezes chegava escoltado por policial e tal, sabe? E aí, lembrei de outra coisa, de outro caso antigo que eu vou contar. E aí você tava ali e o policial, às vezes,
fazia uma cara, não, doutor, isso aqui é bandido e tal, mas esse ali não é seu papel, né? Você não é polícia, você fez um juramento ali de salvar toda e qualquer pessoa, né? Independente do que ela fez, ou, né? Se tiver que julgar, vai ser a justiça que vai julgar. Me lembrei de um caso emblemático na época da faculdade. Eu estava rodando rodízio de cirurgia geral, e aí chegou o boato que chegou um paciente amputado das 2 mãos. Amputado das 2 mãos. As 2 mãos chegaram numa sacola, assim. O paciente tá grave e tal, foi pra cirurgia, o pessoal da ortopedia entrou, aquela coisa toda. Ah, tá gravíssimo, não sei o quê. Parece que ele estuprou uma pessoa. Aí Eita, todo mundo, caramba, né? Estuprou a pessoa, né? Um criminoso, uma pessoa ruim e tal. Aí já começa o julgamento, né? Isso, poxa, um estupro. Aí é meio que como você... Ah, foi até pouco, né? 2 mãos e tal. Ele estuprou uma pessoa. E aí, com o passar dos dias, mudou. Ele roubou um bode. Meu Aí depois Deus. ele disse, não foi um bode. Ele roubou uma galinha. Então, assim... essa história é para falar da questão do julgamento. O seu pré-julgamento pode fazer você mudar totalmente sua história. Então, a minha lição que eu tirei desse dia, eu vi colegas, caramba, o cara estuprou, pô, não sei o que, é um bandido, tá. Aí no outro dia, caramba, ele roubou um bode, pô. Perdeu as 2 mãos, tá, sabe? Eu não devia estar rindo, não. Não foi um bode, foi uma galinha. Tá, eu tinha roubado uma galinha. Então, para você ver que às vezes a reação, a punição e o seu julgamento pode mudar só pela questão do crime. Caramba. E assim, né? O perigo do cancelamento. Porque O perigo vai que do cancelamento. O perigo do cancelamento. estuprou, agora eu vou tratar diferente. Justamente. Já era. Porque, tipo, já cancelasse o cara e... Pronto. Então, muitas vezes que eu recebi em plantão, paciente baleado, tudo, vou fazer de tudo para salvar. Se tiver que a justiça julgar, se ele for bandido, se tiver culpa, não sou eu, não estudei para isso e não vou fazer parte, vamos dizer assim, dessa questão de julgamento. Não está aqui na minha mão fazer isso, entendeu? Então, eu acho que isso é uma das lições que a gente tem que ter. E algum já falou diretamente contigo? Assim, viu que ia ser tratado por tu e, tipo, até por ele mesmo pensar assim, meu irmão, se ele sabe que eu sou bandido, ele vai, sabe, tratar diferente. Algum já falou diretamente contigo? Já aconteceu numa cirurgia, eu tava numa cirurgia de mão, a gente tava operando um rapaz, e na cirurgia de mão, a gente faz uma anestesia local no braço, e o paciente tá acordado, né? E aí, eu e minha chefe, doutora Gisele, operando lá o paciente, e aí ele disse, doutora, tudo bem? Olha, minha esposa mandou um abraço pra senhora, viu? Aí, a senhora operou ela e tal. Aí a minha professora, e ela tá bem? Tá muito bem. A senhora operou o dedo dela, tudo. O dedo que ela atira, viu, doutora? A minha professora parou assim. O dedo que ela atira? Doutora. Eu e ela, a gente trabalha assim, desse jeito, sabe? Aí ele, mas o senhor atira também? Aí ele disse, não, eu só piloto a moto. Quem atira é ela, sabe? Não sei se era brincadeira, mas a gente ficou meio travado assim na cirurgia. Meu irmão, contar uma história quando eu era pequena. Não, pequena não, porque meu irmão já tava na faculdade de medicina, mas assim, eu era nova, né? E a gente tava em casa, tipo, o bairro que eu moro, o nome do bairro é Linha do Tiro. Então, tu já atira aí, né? Tira porrada atendo por ali também. Então, assim, era comum ter confusão. Hoje em dia tá tranquilo, nem parece, mas quando eu era mais nova... Ali na Feira do Troca. Ali, oxe, meu Deus do céu. E aí, meu avô, eu morei minha vida toda com meu avô, né? Ele vendia cerveja em casa e cigarro, né? Vendia isso. E aí acaba que ele é conhecido no bairro todo. Todo mundo conhece Seu Cacau, né? E isso era uma tática dele também de ser amigável com todo mundo. Porque ao mesmo tempo que, tipo, é perigoso estar ali, ele conhecia todo mundo. Ele meu irmão, chegava alguém pra comprar cerveja. A pessoa saía, essa é a dona da boca. Eu, hã? Como assim, pai? Tipo, sabe? Então, ele conhecia todo mundo, literalmente. E todo mundo gostava dele. Então, pra ele, era uma defesa também. Porque ele sabia que, assim, por mais que o bairro fosse perigoso, ele tá protegido. A família dele tá protegida, sabe? Ninguém vai mexer com ele. E aí, o que acontece? Sempre tinha tiro, seja lá o que for. Aí, nesse dia, a gente tava todo mundo na sala, assistindo novela, tranquilo e calmo. Meu irmão já tinha começado a faculdade de medicina. E, de repente, bala, né?
A gente já conhece o som. E aí, bala, a gente, oxe, meu irmão, foi bala. Aí, Paiinho foi-se embora. Paiinho é meu avô, nós chamamos ele de Paiinho. Foi-se embora pra frente e ver que ele nem aí, pô. Sempre procurava ver o que tava acontecendo. E eu lembro que Paiinho, sai daí, pô, não sei o quê. Se tiver bala perdida, vai bater em tu, enfim. Eu sei que acabou que todo mundo ficou na janela tentando. Eu fui a única que não fui lá pra frente pra ver quem tinha levado o tiro. Isso eu me tremendo, né? Porque, enfim, alguém levou um tiro. Aí eu chego na minha cozinha, Ângelo, fui pegar água. O cara que levou o tiro tava na minha cozinha. Bebendo aguinha. Não! Ele entrou virou um chafariz humano. Tomando água. Ele simplesmente pulou o muro da casa da gente. Foi pra minha cozinha. E olha, ele levou um tiro... Vontade de fumar um cigarro, deu. Normal. Ele levou um tiro simplesmente porque foi pego na cama com a mulher do dono da boca. Caramba, ele era o urso. Somente. Então, ele entrou na minha casa, ficou na cozinha, esperando a gente perceber que ele tava lá. Ele levou um tiro de raspão na cabeça. Tava sangrando assim, ó. Sangrando. Eu fui a primeira vez. Isso, tava todo mundo lá na frente querendo entender. Quem levou o tiro, Quem né? levou? Tá Só onde? dava pra ver, tipo, sangue, assim, no muro, porque foi no vizinho da gente. Tipo assim, Caramba, ele passou do por lá lado. pra poder pular meu muro, né? Aí eu sei que, tipo, eu cheguei na minha cozinha e tinha um cara sangrando, Como assim? sabe? E eu... Até então eu não sabia porque ele tinha levado tiro, mas eu sabia que peça boa ele não era. Ele não era. Ninguém vai levar tiro do nada. Aí eu fiquei assim. Aí ele, moça, calma, eu sou do bem. Com a arma aqui no colo! Com a arma no colo! E eu... Aí ele, calma, eu não sabia nem o que fazer, pô. Aí eu... A única coisa que eu consegui pensar foi... Veja, meu irmão é médico. Porque eu queria que ele pensasse assim, eu tenho uma cura, ele não vai me matar, tá ligado? Meu pai faz isso até hoje. Ele consulta as pessoas. Meu pai não tem nada a ver. Ele consulta as pessoas na fila da lotérica, do mercado. Ah, meu filho é médico, olha, ele tem uma pomada muito boa pra isso. Mas, pai, como assim o senhor tá prescrevendo? Aí, tipo, meu irmão nem tinha se formado ainda, pô. Aí eu digo, ó, o gerente do banco aqui tá com a dor não sei onde. Eu passo o quê pra ele? Eu disse, pai, nem assim não, tem calma. Aí quem é da área vai saber até hoje. Não sei se sua mãe faz isso com seu irmão, mas... Olha, ele tá com epilepsia aqui. O que é que ele toma? Ah, já tive que prescrever anticonvulsivante pra cachorro. Meu Deus do céu, velho. Não acredito. Doutor, passe por favor, não sei o que, pro meu cachorro. Mas pro seu cachorro? Não sou veterinário. Mas doutor, isso num posto... Na época que eu trabalhei num posto de saúde em Olinda. Doutor, por favor, passe pro meu cachorro. Todo mundo... Eu disse, não vou passar não. Como é que eu vou me responsabilizar? Vai que seu cachorro morre. Não, doutor, ele toma, que se ele não tomar isso, ele tem crise convulsiva, não sei o que. Eu disse, eu não vou passar. E ela saiu arretada comigo. Foi mesmo, foi. Porque eu não ia passar. Sim, aí eu peguei e falei, né? Veja, meu irmão é médico, certo? Eu vou chamar ele. Porque eu queria sair da cozinha sem ele atirar em mim, né? Porque Passar ele tava ali dizendo, não, sou do bem com a arma na mão, pô. Tá ligado? Aí eu saí da cozinha. Quem é doido de contestar que ele é né? do bem, ele com a arma, né? É. Aí ele falou, não, tá certo, vai chamar seu irmão, né? Aí eu cheguei na sala, branca, na minha cara branca. Isso todo mundo tava lá na frente, rendendo a história. Quem levou um tiro, pô? E eu, Não, tipo correu assim, por ali, pulou ele por tá ali. na cozinha, tá ligado? Aí eu cheguei na sala assim, eu não consegui falar nada, eu... Aí minha mãe, oxi, que cara é essa, menina? Eu... Aí galera, hã? Aí eu... Tipo, eu não consegui dizer, pô. Uhum. Aí minha mãe, oxi. Aí fui caminhando, né? Quando a mãe chega na cozinha, a mãe... Meu Deus, Gilmar, tem um homem sangrando aqui, não sei o quê. Aí lá vai meu irmão, pô. Meu irmão cuidou dele. Caramba. Meu irmão não tinha se formado ainda, mas era o médico que tinha. Era o mais próximo de médico que tinha, tá ligado? Uhum. Aí meu irmão cuidou, não sei o quê. Enfim. E o tempo todo que meu irmão tava cuidando dele, ele... Eu juro, eu sou uma pessoa de bem, e tal, não sei o quê. Meu irmão, não, tô duvidando não. Tipo assim, Eu não quero nem saber, a né? gente tava tipo assim, meu irmão, eu só quero sair fora daqui, tá ligado? Uhum. Só que tinha um problema. A gente, enquanto meu irmão tava cuidando dele, meu avô tava lá na frente, né? Sabendo o que aconteceu. Pra saber quem tava na casa da gente, entendeu? Aí foi quando a gente descobriu que, na verdade, ele foi pego traindo a mulher e o cara, que era o marido, era dono da boca e tal, não sei o quê. Aí pai já falou pra minha mãe, falou, ó,
lascou, porque agora a gente tava na sinuca de bico. Se a gente não ajudasse ele podia fazer uma coisa contra a gente, e se a gente ajudasse e o cara que atirou descobrisse, também era ruim pra gente, porque é como se fosse uma traição, tá ligado? Que pai não conhecia, entendeu? Então, ficou nessa, tá ligado? Aí o que foi que Manhã fez? Meu irmão tratou ele, enrolou lá a cabeça dele cheia de gás e tal, não sei o que, enfim. Porque o tiro não entrou mesmo, foi de raspão, tá ligado? Então, sangrou porque, tipo, bateu, mas não era nada grave, entendeu? Aí depois que meu irmão tratou, botaram ele na mala do carro da minha mãe. Caramba. Aí meu padrasto falou assim, não, agora a gente vai levar ele em casa. Não vai dar pra mostrar que ele tá no carro, porque senão a gente se ferra. Botaram ele na mala do carro. E minha mãe foi com o meu padrasto, na época, pra poder ninguém pensarem que eles estavam indo, tipo assim, fazer feira, sabe? Entendi. Nisso, ele tinha pulado o muro do quintal. O quintal tava cheio de sangue. Porque, embora não tenha sido grave, chegou a sangrar muito. Aí o vizinho viu a quantidade de sangue, falou, oxe, Cacau, por que tá varrendo limpando o teu chão do quintal? Aí ele falou, eu acho que o bandido saiu por aqui. Aí Painho já criou uma história. Falou, não, ele deve ter passado por aqui, pelo quintal, e pulou o muro do quintal e foi pra casa, não sei, tipo assim, Painho... Até melou outra parede. Ele saiu por aqui, fez uma marca de pé, assim. Painho criou uma fanfic que você não tem noção, velho. Então, tipo assim... Foi um negócio surreal. E eu vi que realmente meu irmão tava cuidando dele como se nada, assim, tipo... Meu irmão, é o que tem aqui, é um humano, quero nem saber. Tipo, o cara se justificando pra ele, meu irmão, quero nem saber. O meu papel aqui é cuidar e fechou, sabe? Então, isso aí que tu falou do cara que possivelmente tinha estuprado alguém é muito sério, pô. Muito sério. Você fica... essa punição foi até razoável, vamos dizer assim. Aí depois, não foi um estupro, foi um bode. E no fim das contas, você não sabe o que aconteceu. Isso é relato, é boato, é isso que eu tô dizendo. Então, pro profissional de saúde como um todo, não vale a pena julgar. Não vale. Porque você sempre vai se ferrar, você sempre vai cometer injustiça se você ficar julgando, entendeu? Se você basear seu tratamento, a sua qualidade, é como... Não só nisso, mas, por exemplo, quando eu atendo no SUS, eu atendo de um jeito, quando eu atendo no particular, eu atendo de outro jeito. Isso pra mim é a mesma coisa, você tá julgando. O do SUS não merece tanto quanto o do particular, entendeu? Então, não cabe a gente julgar, a gente tem que tratar todo mundo do mesmo jeito, entendeu? Quem julga é a justiça. Eu lembro que eu fui para o SUS uma vez e a mulher reclamou da roupa que eu tava usando. Assim, eu fui com roupa de academia, sabe? E eu precisava fazer a consulta, fui com a roupa da academia. A mulher reclamou. Por que você veio assim? Isso não é roupa que vai pra médico, não sei o que, não sei o que lá. Sério? Aí minha amiga... Meu Deus do céu, ela é louca. Eu já atendi gente cheirando mal. Eu já atendi gente, tipo assim, com a roupa mais rasgada. Tipo assim, ela não tem o direito de falar isso, pô. Porque ali chega qualquer tipo de pessoa, pô. E a gente vai atender normalmente, tá ligado? Tipo, justamente. não faz sentido. Não tem isso de roupa de médico. Porque a gente cresce. Minha mãe mesmo, quando eu ia pra hospital particular, meu Deus, já ia pro médico. Mas porque eu acho que na nossa cabeça como um todo, não só pra consultório, mas, por exemplo, eu vou pra rodoviária, eu vou de um jeito. Tem o dress code de cada lugar, né? Não, eu vou no shopping, é outra roupa. Eu vou no aeroporto, é outra roupa, né? E indiferente, para a área da saúde, a gente não tá ali para julgar. E quando tu vê, assim, a diferença, né? De tratamento de um paciente do SUS, como ele te trata, e um paciente do particular, tu sente diferença? Tipo, assim, o do SUS, ele é mais amigável? Eu acho que não é nem pela questão de ser do SUS ou ser particular, eu acho que é da região. Então, como eu me formei em Petrolina, né? É uma cidade do sertão, né? Apesar de ser uma cidade média, né? Na época tinha 250 mil habitantes, mas a gente atendia em áreas remotas, né? Fiz atendimento remoto, trabalhei em, assim, comunidades bem carentes mesmo, assim, sabe? E o tratamento era totalmente diferente do que aqui na capital é. Bem diferente. Às vezes o cara não tinha nada em casa. Olha, doutor, peraí que eu vou fazer um café pro senhor. Você via que o cara não tinha condições nem de oferecer um café pra você. Não, doutor, espere aqui e tal, eu vou trazer um bode, eu vou trazer uma galinha. O senhor gosta de laranja, o senhor gosta de doce, eu vou trazer. Você, não precisa. Às vezes uma das queixas era baixo peso, desnutrição, e o cara tava lhe oferecendo comida. Assim, você que tem que comer, né? Entendeu? E você via que a gratidão deles como profissional de saúde é muito maior do que aqui na capital, independente de ser SUS ou particular. O que eu vejo a grande diferença, claro que tem alguma coisa, mas a grande diferença é na região. Então, a gente aqui na região metropolitana,
não tô falando isso aqui de Recife, né? Pode ser que em outros estados seja diferente. Mas aqui na região metropolitana, os pacientes são gratos diferentes, sabe? Eles, tipo, tá, eu vou ler qualquer coisa, ele fez mais que a obrigação dele, Sim. entendeu? E às vezes você fez mais do que sua obrigação, entendeu? Às vezes você foi lá conseguir um remédio, às vezes você ligou para um amigo, gastou um favor, bicho, tu pode atender e tal. Exatamente, já percebi isso Entendeu? várias vezes. A pessoa gasta favor com favores você. E o cara tá. Às vezes nem vai, tipo, não vou não. Tipo, não vou nesse favor não e tal. E você fica, tá, eu fiz minha parte, né? No sertão é diferente, em Petrolina é bem diferente. Então, tanto no privado quanto no público, o pessoal é hiper grato, sabe? Muito, muito grato mesmo. Teve colega que ganhou um bode vivo, assim. O cara chegou no hospital com um bode. Olha, doutor, eu trouxe um bode aqui pro senhor. Aí ele disse, eu vou botar aqui na geladeira. Eu disse, não, doutor, ele tá amarrado ali na árvore, ali na frente. Se agora o que é que eu vou fazer com um bode vivo? O cara, estudante, sabe? O que é que eu vou fazer com um bode vivo? Ele disse, não, doutor, o senhor não quer não? Ele, não, eu quero, mas peraí, que eu vou ter que arranjar. E arranjou a casa de um professor lá e deixou o bode lá até levar pra cidade dele. Meu Deus, eu tô imaginando ele levando esse bode pra cidade. Não, doutor, ele tá Coitado do amarrado bode, né? aqui fora. Foi ótimo, velho. Amarrado aqui na árvore e tal. Caramba, eu nunca tinha ouvido falar de bode, não. Vários amigos meus já relataram ganhando galinha. Galinha assim, ó. Petrolina tem bastante bode, então é quase como você dá um banquete pra pessoa, né? Um bode tem bastante carne e tudo, muito mais do que uma galinha, então é um presente grande você ganhar um bode. Caramba, eu tô chocada, velho. Pedindo pra eu te perguntar aqui se tu acha que... foi Jackson que perguntou. Se tu acha que estudar pra residência de ortopedia foi mais difícil do que estudar pro vestibular. Eu acho que são fases diferentes, assim. Nunca pense que vai ser igual tudo. Claro, tem algumas coisas que você leva do vestibular, por exemplo, disciplina. Tem várias variáveis. Se você mora na sua casa com seus pais, então, quando eu estudei para residência, eu era casado, né? Tinha eu e minha esposa, então eu dividia a casa, então você tem que ter os afazeres de casa. Você tem sua rotina de trabalho, então você tem que abdicar um tempo de estudo para aquele objetivo da residência e muitas vezes é diferente do cursinho, né? do vestibular. Muitas vezes você mora com os pais ou com um ou com outro, com a avó. Você tem uma estrutura em casa, uma mínima estrutura que você não precisa se preocupar com pagar conta. Às vezes não precisa, né? Então os objetivos são diferentes. Claro que a dedicação... até a questão da disciplina de estudo, de rotina de estudo, você pode herdar, levar tanto do vestibular quanto para residência, mas são objetivos diferentes, né? Agora sim, tanto no vestibular tem cursos que são mais concorridos, né, que os outros. Na residência, em que patamar tá a ortopedia, assim? É muito concorrido? Como é? Não é tão concorrido. Porque a ortopedia, como eu falei, é uma área, mas ainda tem as sub-áreas da ortopedia. Assim como a cirurgia geral e a clínica médica são vamos dizer assim, as 3 portas de entrada. Ou você vai fazer para uma área cirúrgica, então você vai fazer ou cirurgia, ou GO, ginecologia, obstetrícia, ou ortopedia, ou você vai fazer para a área clínica, que você vai fazer clínica médica. Aí, então tem muita vaga, porque lá da frente é como se fosse um grande funil. Depois de clínica médica, o pessoal pode fazer endócrino. Depois de clínica médica, a pessoa pode fazer cardio, pode fazer pneumo, pode fazer reumato. Então, você vai para essas sub-áreas. E na ortopedia, a mesma coisa. Você pode fazer cirurgia de joelho, cirurgia da mão, cirurgia do pé e tornozelo, cirurgia da coluna. Então, você pode fazer dor, você pode fazer medicina do esporte. Então, são várias sub-áreas depois da ortopedia. Então, das residências cirúrgicas, eu acredito que seja a menos concorrida, inclusive. Sério? A menos concorrida. Cirurgia geral, a mesma coisa. Você pode fazer cirurgia digestiva, você pode fazer a parte de hepato, você pode fazer a parte de cabeça e pescoço, você pode fazer cirurgia oncológica. Então, são vários sub-ramos que tem depois dessa primeira residência, entendeu? E qual é a parte do corpo que tu gosta mais de operar? Tem alguma preferida? Pé e tornozelo, né? Tô fazendo o fellow agora de cirurgia do pé e tornozelo, então é uma área que eu gosto bastante. Perguntaram aqui quais são as características que tu acha muito importante a pessoa desenvolver habilidade, né? Desenvolver enquanto tá no curso de medicina, assim. Eu acho que empatia com o paciente, isso é importantíssimo. Saber escutar, né?
que entra um pouco dentro de empatia, tá sempre inquieto. Um colega meu, numa das dinâmicas que a gente fez na faculdade, aí perguntaram o que é que lhe define. Aí o pessoal, eu sou otimista, eu sou carinhoso, eu sou contente. Aí ele disse, inquiridor. Ninguém sabia que nem que palavra essa existia, mas existe. É uma pessoa que é questionadora, é a mesma coisa. Então, sempre pergunte, nunca tenha vergonha de perguntar ao seu professor, ao seu próprio paciente. E com isso você vai aprender muito. Quem pergunta muito, aprende muito, né? Uhum. Já tive em situação que o paciente, tipo assim, tava atendendo o paciente, tu não tinha ideia do que tava acontecendo e tu ligou pra alguém pra perguntar, tipo assim. Ah, sim. Então, eu acho que esse sentimento de fazer bons amigos no caminho também é importante. Algumas vezes eu tava ali sem saber o que fazer e você, caramba, eu vou ligar pra tal pessoa que é mais experiente que eu, que às vezes é até professor seu, não foi meu professor, e eu consegui deixar esse caminho, graças a Deus. Eu me orgulho disso, eu consegui fazer bons amigos, inclusive professores, lá em Petrolina. Então, professor, eu estou com um paciente cardiopata grave aqui no plantão, na época de recém-formado, e eu não sei o que fazer com essa paciente. A paciente já está usando as doses máximas de remédio, é dependente de oxigênio, ela está em crise aqui na minha frente. Está com a saturação de oxigênio baixíssima. O que é que eu faço? Aí ele disse, não, Ângelo, realmente, ela é uma paciente difícil até pra gente que é cardiologista experiente. Faça isso, manda ela pra mim que a gente vai ajudar. Caramba, entendeu? Véio. E já aconteceu com colegas de turma também. Eu atendi um paciente e o paciente... Eu desconfiar que ele tinha um câncer do intestino. E eu disse, caramba, eu acho que esse paciente merece investigação. E ficar no pé do paciente, pegar o número do paciente, ligar para o colega e dizer, eu posso mandar para qual dia para você? Não, mande tal dia que eu vejo. E realmente era um câncer e esse câncer foi tratado, vamos dizer assim, com a maior celeridade possível, porque eu consegui fazer essa ligação. Talvez se ele fosse pelo fluxo normal de esperar, ele não tivesse o mesmo êxito no tratamento. Isso deixa a gente... esquenta o coração, sabe? É muito melhor do que o salário no final do mês. Não que a gente não precise de dinheiro tudo, mas essas recompensas, assim, olha, doutor, muito obrigado, tudo tal. Isso é o que move a gente na área da saúde, sabe? Entendi. Às vezes você tá bem cansado, derrubado ali das escolhas que você fez e vem uma mensagem dessa, ou vem uma vitória dessa. Caramba, isso é muito recompensador. E hoje em dia, assim... sabendo que tu passou por tudo que tu passou, né? Se tu pudesse dar um recado para o mesmo cara, só que no primeiro período de medicina, qual seria o conselho, né? Conselho que tu daria a ele, assim? Antes disso, esse mesmo professor lá que eu falei, Dilson, que falou, olha, a medicina tem área para todo mundo, ele sugeriu uma dinâmica pra gente. Ele disse, olha, pessoal, eu quero que vocês escrevam 10 características no papel de hoje, a gente era primeiro período, né? 10 características, 10 qualidades de um bom médico. O que é que vocês acham que é um bom médico? E a gente escreveu, né? Tal. Ele disse, pronto. Todo mundo escreveu, né? Guarda esse papel. Daqui a 10 anos eu quero que vocês olhem essas características aí que vocês colocaram e vejam quanto vocês estão perto ou quanto vocês estão distante dessas qualidades que vocês colocaram. Então, acho que é um exercício para qualquer profissão, né? Ao longo do caminho você vai sendo puxado para um lado, levado para o outro. Então, eu acho que a minha principal recomendação para mim mesmo é aproveite o caminho, certo? E sempre honrando as suas, vamos dizer assim, seus princípios. Não abandone seus princípios, que vai dar certo. Entendi. Tu conseguiu manter a galera, porque ainda tem 12. Geralmente, quando a galera... quando a galera começa assistindo, né? Não, Alisson, vai diminuindo o público durante a live. Eu deixei 12 celulares abertos aí. Com perfis fakes aí. Pode ver que tem um bocado de Mohamed. É brincadeira. Tá no digital. Galera, vocês... podem ir fazendo as últimas perguntas aí, porque a gente tá quase concluindo. Até agora ele sobreviveu. Então, vai dar tudo certo. A gente já passou, já tá quase no final já, pô. Relaxa. Durante o caminho, assim, medicina, ortopedia, tu teve alguma decepção, assim, que tu achou que ia ser de um jeito a tua carreira, mas tu pensava que ia ser assim, mas não.
Não é. Graças a Deus, assim, a grosso modo eu sempre tive surpresas muito boas, sabe? Sério? Mas até você encontrar surpresa boa, você passa por várias dificuldades, sabe? Decepção com professores que você achava, caramba, esse cara é top, opera muito, e como pessoa é uma pessoa ruim, sabe? Sério? E, sabe, e pessoas fazendo perseguição na época da faculdade, às vezes até na especialização, pessoas lhe tratando mal só porque querem lhe tratar mal mesmo, só porque querem colocar você para baixo. Só porque você é grande, só porque você é pequeno, só porque você é novato. Sim, novato, com certeza deve ter muito E isso. aí você fica sempre... Aí foi motivo de choro e reconciliações e tal, porque você fica, caramba, velho, será que eu mereço isso? Será que era pra eu estar fazendo isso mesmo? Você se coloca, vamos dizer assim, em xeque, né? Será que eu não mereço estar passando por isso aí, não? Será que eu não mereço? E uma das lições que eu sempre coloquei na minha cabeça, assim, caramba, eu nunca vou desrespeitar ele, sabe? Apesar de mentalmente estar achando diferente, mas assim, eu nunca vou colocar pra fora, até porque ele tem uma posição diferente da minha, né? Pela vida ele tá mais adiantado, né? Uhum. E ele vai ser uma referência do que eu não quero ser. Então, Ah, entendi. então muitas vezes a gente, às vezes ele tá lhe instigando, né? A vida tá lhe instigando pra você tipo, devolver com coisas, tanto com ira, com raiva, né? E às vezes você dá o bom exemplo da outra face lá, é muito melhor pra você, entendeu? Então deixa que a vida vai mostrar pra ele que esse não é o caminho, não. E ele vai ser uma referência, ou ela vai ser uma referência do que eu não quero ser. Uhum. E se tu não fosse ser ortopedista, o que é que tu seria? Se tivesse que escolher outra coisa. Que área? Eu acho que cirurgia pediátrica. Cirurgia pediátrica, sim, com certeza. Tu chegou a fazer, tipo, algum trabalho na área, assim, Fiz realmente? estágio na época A gente passa no internato, né? Nos 2 últimos anos da medicina, a gente passa por todas as áreas da medicina. Uhum. É até importante, eu acho que isso é um conselho que eu dou. Nunca escolha a sua área antes de você ter noção de todas as áreas. Uhum. Porque muitas vezes o pessoal entra, por exemplo, a família tem 8 oftalmos. O cara, eu vou fazer oftalmo. Caramba, bicho, mas tu nem conheceu as outras áreas, tu não sabe tu não sabe o que tem pela frente. Às vezes tu vai se encantar por cardiologia, entendeu? Do mesmo jeito, às vezes a família é de advogado, você é advogado também. Então, eu acho que a gente é muito, o ser humano é muito mais do que uma repetição aí da família, sabe? Sim. Claro, quem tá iniciando uma carreira sem ter nenhuma referência é muito mais difícil, né? Eu não tinha ajuda de livro, eu peguei o livro de não sei quem, não tinha. Então, você vai desbravando sozinho. Mas aí tive essa experiência com cirurgia pediátrica, com grandes cirurgiões pediátricos lá da região de Petrolina. E muito, muito, muito legal. Tu não acha que é mais sofrível, não? Porque assim, quando você lida com criança, velho, eu acho que eu me apegaria muito mais, sabe? Porque... Não, com certeza, com certeza. Mas na ortopedia a gente também lida com criança, né? Então... Eita, é verdade. Tem a parte de deformidade congênita, né? Que aqui em Recife tem um polo muito forte de cirurgia de reparo, inclusive. Tem várias missões e tudo. E, assim, eu tive muito contato. Operar bebê de 2 meses, 3 meses, com polidactilia, né? Caramba. Com sindactilia, que é a união dos dedos. Cirurgia de plexo braquial, que é o bebê que teve um trauma na maioria das vezes, durante o parto. E o bracinho ficou sem movimento. Então, você entrar em cirurgia de um bebê, né? Caramba, sério, durante o parto? Durante o parto e tal. E aí, depois que nasce, claro, você vai fazer o acompanhamento e, às vezes, você precisa fazer uma cirurgia para tratar, assim. Mas por que isso acontece, Angela? Tipo, o parto foi mal feito? Não, é um acidente mesmo? Não só porque o parto foi mal feito, mas, às vezes, o bebê era muito grande, às vezes, o trabalho de parto foi demorado. Às vezes, a posição que o bebê estava também não ajudou. Então, às vezes, a mãe não era compatível com vamos dizer assim, o parto vaginal. Então, são vários fatores que podem ocasionar, sabe? E às vezes acontece, né? Existe esse número aí, não que isso seja um erro, vamos dizer assim, mas às vezes acontece e tem que ser corrigido. E aí você fica naquela ansiedade para tentar corrigir, para tentar ajudar, sabe? Uhum. Tivesse alguma perda durante alguma cirurgia que tu já fez? Algum paciente morreu já? Já. Não, durante a cirurgia, não. Durante a cirurgia,
Deve ter tido, eu não estou lembrado agora, mas, assim, durante o tratamento já perdi alguns pacientes, sabe? Você recebeu o paciente já era grave, e aí você colocar em sala, operar, e acompanhar UTI diário, curativo diário, e aí o que é que tá fazendo, o que é que tá acontecendo, e o paciente ir a óbito, você que tem que avisar a família. Avisar essa família? É bem tenso. É bem tenso. Caramba, pronto. Isso aí. Por que tu não faz medicina? Por isso. Eu não ia conseguir fazer desse jeito nenhum. Pois é. Meu Deus do céu, e nunca. não tem como você não se compadecer, assim, não se entristecer com isso, né? Porque você tá ali trabalhando para mudar, para combater Darwin, né? O que Darwin estava dizendo da evolução lá, você tá combatendo aquilo, né? Mas, eventualmente, vai acontecer, né? Falando nisso de avisar a família durante a pandemia, como foi que ficou tua rotina, assim? Tipo, tu tivesse que trabalhar também com Covid? Sim. Durante a pandemia, eu tinha acabado de terminar a ortopedia, então tinha alguns plantões de ortopedia, mas eu ainda tinha alguns plantões de clínico também. Então, participei ativamente disso aí, sabe? Entubar paciente, transferir paciente com aquele macacão e aquela, né? E em casa, foi bem tenso. Minha esposa estava grávida. Eita, cara. Ela é médica também. E era aquela rotina, né? Entrava, na entrada já tinha um balde, a gente colocava roupa suja, higienizava, aquela loucura que foi, né? Higienizar a mão, higienizar calçado e... toda semana eu me testava, toda semana eu testava, porque ela praticamente trabalhou na atenção básica, ela não estava dando plantão na época, mas ela tinha contato com paciente sintomático respiratório também, que era um Covid, né? E assim, trabalhando paramentada, tudo. Foi uma opção dela também no início trabalhar. Já sabendo que estava grávida. Já sabendo que estava grávida. No início, nem se tinha esse pensamento, vamos tirar as grávidas. Não, no início todo mundo tinha que trabalhar. Se tivesse material de proteção individual, tinha que trabalhar, era obrigado. Depois que o governo disse, não, vamos tirar as grávidas, porque a mortalidade em mulheres grávidas é muito maior do que nas pessoas que não estão grávidas. Mas no início não tinha esse pensamento, era todo mundo trabalhando. E aí, a gente trabalhou... Era assim, era uma rotina bem... E a gente não pegou Covid. Apesar de trabalhar... Sério mesmo? Não pegou. Mas, faltando mais ou menos uma semana pro bebê nascer, ela começou sintoma. Eita, caramba. E aí, foi aquela tensão, né? Aquele medo, aquela angústia de você passar ali... praticamente 1 ano e meio ali vivendo aquilo, vendo pessoas morrer e você, caramba, e agora? Aí você tem que passar energia boa, vamos dizer assim, né? Não, vai dar certo, tudo. E por dentro você, caramba, e se não der? Uhum. Entendeu? Então você ficava... o que a gente sabe hoje é que enquanto o bebê tá na barriga, principalmente no final da gestação, ele tá ali protegido no útero, o vírus não passava na barreira placentária. Então, enquanto ele estava ali, ele estava protegido do vírus passar. Uhum. Mas a mãe estava doente. Eita, cara. Então a gente ficava naquela entre a cruz e a espada, tipo, se eu encerrar a gravidez agora, tipo, acelerar o parto, tudo que ele já estava a termo, se a gente concluir a gravidez agora, pode ser que ele pegue Covid dela. Recém-nascido. Sim, entendi. Mas ela está sofrendo muito com o Covid que ela está tendo por estar grávida. Então você ficava ali. E aí, entendi. eu espero mais uns dias para ver se ela diminui a chance de passar Covid para ele. Ou, pensando nela, a gente faz o parto agora para ela melhorar. Porque por conta da gravidez, ela teve distúrbio de coagulação. Então, foi bem complicado. Cara, mas deu tudo certo no final. Graças a Deus deu tudo certo. O bebê tá saudável, tudo. E tu optou por fazer mais cedo, não? Então a gente ficou acompanhando. A cada 2 dias a gente ia no ginecologista, fazia ultrassom. Quando a gente percebeu que ele estava tendo sofrimento fetal agudo, que é uma das causas de você antecipar o parto, é quando o bebê está começando a ter sofrimento. Então ele começou a diminuir o líquido intrauterino lá. Então a gente foi optado por antecipar o parto, porque foi bem decepcionante. Minha esposa se preparou a gravidez inteira para ter parto normal, fez pilates, fez fortalecimento da pelve e tudo, porque ela queria isso, mas no final ela disse, eu não tenho força para parir. Eu quero que acabe agora, sabe?
Caramba. Então, assim, foi bem, bem triste. Porque ela tava doente, né? Porque ela tava doente, ela tava com Covid. Então, Caramba. imagina, não sei se você teve Covid, mas você fica com astenia bem importante. Imagina você ter uma astenia e você tá no final de uma gravidez, sabe? Caramba. Então, foi bem complicado, mas graças a Deus deu certo. Caramba, velho. E a pergunta aqui, que não quer que essa pergunta toda vez todo mundo faz. Ortopedia, dá dinheiro ou não? Rapaz, eu acho que tudo depende da sua vontade de ganhar dinheiro, sabe? A medicina, eu acho que é uma área que, se você trabalhar, você vive bem, você não vai enriquecer, né? Depende muito do seu padrão, do que é ganhar dinheiro ou não. Mas, assim, você não vai ficar liso, claro. Você não vai ser pobre sendo ortopedista, mas eu acredito que você também não vai ser rico, não. Uhum. Eu acho que pode ser uma das fontes de você ganhar dinheiro e investir em outras áreas também, né? Então, tem gente que investe em bolsa, tem gente que investe em pirâmide, que não é uma coisa legal. Tem gente que investe em cosméticos aí, nessas coisas, mas eu acho que é uma das fontes de você ganhar dinheiro, porque eu falei, eu acho que quando você for escolher sua especialidade, falando aí pro pessoal que já está na medicina, pense nisso aí. Você escolher uma área que englobe mais fontes de ganhar dinheiro, para você vai ser melhor, né? Então, se for uma área que tem ambulatório, você ganha de um jeito. Se for uma área que tenha cirurgia e procedimento, você ganha de outro. E uma área que tenha plantão, você vai ganhar de outro jeito. Então, se você escolher, por exemplo, uma área endocrinologia, é uma área linda, excelente e tudo, mas não tem plantão de endocrinologia. Então, você já perdeu esse nicho de fonte de renda, né? Ah, mas eu gosto de endócrino. Não, então saiba que você não tem plantão. Por exemplo, reumato. Reumato não tem plantão. Dermato também acho que não tem plantão. Então, cada sub-área vai ter as suas fontes. Então, sempre pense nisso. Quanto mais englobar, mais você vai ter possibilidades de arrecadar dinheiro, né? Uhum, entendi. E assim, né? É até importante falar isso, tipo assim, tudo depende do que você faz. Porque eu acho que hoje em dia, como eu estudei em Fernandinho, eu conheço muito médico, né? Uhum. E eu vejo muitos deles presos numa vida, assim, não conseguiram fazer residência, são totalmente capazes de passar na residência, mas não conseguiram focar em estudar para residência, porque ficaram presos no dinheiro que eles ganham com os plantões. Isso. Então, eles não saíram da medicina, vou dar plantão, vou ganhar dinheiro, aí ganhou dinheiro, aí mudou de apartamento, comprou um carro novo. Isso vislumbra, né? Aí você entra na rotina do capitalismo do mais rico, mais dinheiro e mais gasto. E às vezes é uma pessoa que não conseguiu viajar, não, vamos dizer assim, se aperfeiçoou como pessoa, porque continua nessa rotina, nessa rotina mesmo, que o capitalismo vai mostrando a você. Olha como é legal, esse iPhone é 15, o iPhone 20, olha essa bolsa da marca, olha esse carro do ano. Nunca tem fim, né? Nunca tem fim. Você vai ficando cada vez mais preso, porque você compra um carro que você vai pagar em 10 anos. Tá, quando é que você vai parar para estudar para residência? Se na residência você não ganha esse dinheiro todo. Justamente. Né? Então, eu vejo as pessoas ficando... E assim, muitos, pô. Não, ano que vem eu faço residência. Não, ano que vem é o ano que eu vou focar para passar na residência, sabe? Já tô fazendo uma reserva aqui. A reserva tá comprando um carro novo. Exatamente. E viaja, e show, e cavalheira, né? É isso. E não consegue, enfim, se preparar mesmo para passar na residência, porque assim, eu vejo que cada dia mais surge outra faculdade de medicina, né? Sim. Então, vai ter muito médico também. Uhum. Então, se a galera não se especializa em nada, vai ter muito médico querendo simplesmente dar plantão e vai diminuir o preço, né? É oferta e procura, né? Então, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, quanto mais, menos vão lhe pagar, né? Porque se você não quiser aquele valor, outra pessoa vai lá e quer, né? Uhum. Então, existe até não é que existe um movimento, mas a gente sabe que toda véspera, acabou de formar uma turma, vai ter gente oferecendo plantão ali, vai ter uma oferta de plantão já oferecendo, e o pessoal pega pelo valor básico. Uhum. Distanciou esse pessoal, esse período de turma formada, 1 mês, 2 meses depois, que o pessoal já meio que se estabeleceu. Isso. Você oferece, pode ir tal dia por mim, não posso não, tal. Porque o pessoal já vê que não vale a pena aquele valor. Entende? E cada vez isso vai diminuindo o valor. E assim, né? Você não pode contar com isso pra sempre também, porque todo amigo meu que eu falo que dá plantão fala que é muito desgastante. É tipo assim, é a coisa mais desgastante que tem. Você fica realmente
saturado, sabe? É. Então, assim, não é um negócio que, assim, pelo que eu vejo as pessoas falando, que é saudável você fazer a vida toda. Uhum. Você viver daquilo, sabe? Tipo assim, não, vou viver só de dar plantão, né? Então, além de, com o tempo, eu acho que vai naturalmente diminuir o preço que eles vão pagar pra você, você vai saturar, você vai, tipo, né? Porque você fica 12 horas, não é isso ou não? Ou 12 ou 24, e depende do lugar, mas geralmente é 12 ou 24 horas. Aí tem gente que emenda 48, 72 horas. Sério? Às vezes faz 24 num lugar, depois vai 48 no outro, emenda, e aí sai. Caramba. E quanto mais velho. cansado, mais sua capacidade de decidir tá prejudicada, né? Então, É isso, exatamente. Hoje em dia, tu dá quantos plantões na semana? eu dou um plantão de 24 na terça, outro de 12 na quinta e um de 12 no sábado. Entendi. São 48 horas semanais. E qual é o mais louco, assim, movimentado de todos? O da quinta e o do sábado, Yeah. que é lá perto de linha do tiro. Lá perto da venda do seu pai. Sério mesmo, é? Sério, sério. Semana passada chegou 3 baleados ao mesmo tempo. Meu Deus. Então, pelo visto, as coisas não mudaram Não muito. mudaram muito. Não tinha Gilmar lá pra poder fazer o tratamento. Um dos baleados chegou chegou de moto. Um tiro nas costas, outro na barriga. Mentira. Chegou de Ele moto. chegou dirigindo tranquilo. Não, ele tava na garupa e tal, e assim que chegou na UPA já caiu no chão e já colocaram na maca, sala vermelha, aquela coisa toda. Eu tô chocada. O cara foi de carona, Cara, baleado. Isso assim, a gente soube depois. Tem vídeo, acho que alguém filmou. Hoje em dia todo mundo filma qualquer coisa, né? Então, o tiroteio aconteceu lá e o pessoal filmou, o pessoal sendo resgatado, assim. Um caído no chão, o outro conseguiu subir na moto, o outro foi no carro de alguém e chegou lá. Caramba, velho. Eu tô chocada. Última pergunta. Me imploraram aqui pra te fazer. Não, duas. Primeiro, se vale a pena se envolver em ligas acadêmicas na faculdade. Eu acho que vale. Eu acho que vale. Vale porque, por exemplo, se você tem uma ideia do que você quer fazer, aí eu quero a área clínica, por exemplo. Acho que vale a pena você fazer uma liga de semiologia, fazer a liga de clínica médica, porque são ligas, vamos dizer assim, que vão englobar várias outras coisas. Mas eu tenho medo de você, por exemplo, entrar na faculdade, no primeiro período, eu quero fazer a liga de ecocardiografia. É uma coisa super específica, entendeu? Então, você vai demandar muito tempo da sua semana fazendo uma coisa hiper específica. E você vai deixar de ver outras coisas tão legais ali, entendeu? Você vai deixar de ver a parte de pediatria, de GO e etc, entendeu? Entendi. Então, eu acho que vale super a pena. A monitoria vale super a pena também. Porque, como eu falei, ensinando você está aprendendo 2 vezes. Então, Com certeza, com certeza. Então, você estuda para poder ensinar e quando você está mostrando, você vê que tem dificuldade, você tenta pensar de forma diferente, você está aprendendo 2 vezes. Entendi. E pergunta, por favor, ortopedia tem clínica médica? Quebra esse tabu. Rapaz, tem, viu? Tem. Ela quer saber o seguinte, porque existe esse tabu da clínica médica ser ciência e a ortopedia ser prática, né? Então, mas tem bastante ciência, sim. Tem bastante ciência. Tem ciência, tem física, tem biomecânica, basicamente. Então, a gente vai colocar um parafuso, a gente tem que saber qual a distância do passo do fuso, da largura, da alma do parafuso, do comprimento, de qual material é feito, de quanto torque eu tenho que usar. Então, não é só simplesmente você ir lá e repetir um movimento, né? Então, você tem que estudar isso também. Além de que você tem que estudar as interações daquele material com o paciente, você tem que... Então, assim, é uma ciência diferente. Não é uma ciência igual à da clínica médica, mas é uma ciência diferente. Tem ciência, sim. Até hoje, assim, para finalizar, qual foi, sei lá, se tu puder puxar na memória, o momento mais delicado, assim, da tua carreira, que tu mais... Como ortopedista, não tá falando? Uhum. Rapaz... Eu acho que o momento mais tenso e mais contente foi depois, assim, depois dos 3 anos de ortopedia, a gente tem que fazer a prova de título, né, da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. E é uma prova, assim, bem longa, são 2 dias de prova. A gente faz prova teórica, depois a gente faz uma prova prática, que inclui
prova de anatomia, prova de exame físico, prova de comunicação difícil. Então, é uma prova de habilidade que eles chamam. E a prova prática de habilidade mesmo, sabe? Então, acho que esse foi um dos momentos mais difíceis, assim, que eu já passei. Porque a gente estuda praticamente 3 anos da residência e você é colocado em prova em 2 dias ali, sabe? Você entra num local muito maior do que as aulas de Fernandinho eram. Assim, sei lá, tem 3.000 pessoas fazendo prova. 3.000 ortopedistas do Brasil fazendo prova, sentados eram num auditório estilo centro de convenções. Cara, uma mesa, tudo ortopedista. Tudo ortopedista, fazendo a prova. Você vê gente de cabelo branco fazendo prova. Caramba, esse cara não passou e tal. Será que esse cara vai... Por que ele não fez e tal? Gente do Brasil inteiro. Aí você tá fazendo a prova lá. Aí pronto. O primeiro degrau é prova teórica. Se você não passou na teórica, você não faz a prática no outro dia. Já sai no dia? Sai no final do dia. Tipo, você termina de manhã, 1h da tarde. Quando dá 5 da tarde, sai o resultado, o gabarito. Aí você já sabe a nota. Caramba, se eu fiquei com a nota baixa, não vale a pena nem ir para o segundo dia da prática. Isso você fica enclausurado em São Paulo, em outro estado. Sério? Graças a Deus eu tive apoio dos amigos e da minha esposa que estava ali comigo. Tentando dar um equilíbrio emocional, porque de dor de barriga, tremor... É meio que você revive tudo isso, sabe? No outro dia, prova prática. Então essa prova foi mais difícil do que a pra residência? Com certeza. Com certeza. Caramba, muito mais difícil. Aí no outro dia fizesse a prática. Assim, quando você tá na prova prova da residência, não passei esse ano, outro ano eu faço. É você com você mesmo. É diferente do vestibular, que é sua família. Sim. Ali, e tal. Você já se sustenta pra sua família, ali. Você é médico, entendeu? Se você vai ser o neurocirurgião do foguete da NASA, é por você, não pela sua família, entendeu? Pelo menos para mim a pressão foi essa. E quando é a residência, é você com você mesmo. Ou quem convive diretamente com você, né? Você e sua esposa, você e seu marido. E você tá ali, né? Então você... É uma abdicação emocional também, sabe? Quantas vezes chegar em casa chorando, eu não aguento mais, eu não vou fazer isso, eu não tenho por que estar passando por isso. E aí, graças a Deus, depois de dar certo, Então, acho que foi esse um momento mais delicado e, ao mesmo tempo, mais contente da carreira foi essa aí aprovação. Tu fez a prova, depois no outro dia voltou, fez a prática. Fiz a prática. A prática, pra você ter noção, uma das fases da prática, você passa a manhã inteira fazendo a prática. Sai o sorteio, tipo, no final do primeiro dia sai o sorteio. Você vai fazer prova amanhã de manhã, prática. Aí tem um grupo amanhã de tarde. Aí tem outro grupo no outro dia de manhã. Ou então tem outro grupo no outro dia de tarde. Então, eu fui, graças a Deus, sorteado pro primeiro dia de manhã. Então, eu já ia me livrar logo, né? Teve colega que ficou pro último dia à tarde. Então, ele passou mais 2 madrugadas remoendo aquilo e tal. O que é que caiu na tua prova? Porque provavelmente não vai cair na minha. Então, assim, eu acho que o desgaste emocional foi maior. E aí, uma das provas, você fica sentado numa mesa com 4 staffs, chefes do Brasil inteiro, um do Rio de Janeiro, de Salvador, outro de Minas, ia passando no telão lá, tal caso, o que é que você faria? Não, eu faria isso. Não, isso tá errado. Aí você, caramba, mas no meu hospital eu fazia isso, sabe? Então, muitas vezes, aquela coisa do que você estuda e do que você faz é diferente. Então, tem isso tanto no vestibular quanto na residência. Então... O que, às vezes, por falta de material ou por ser do SUS, você faz de um jeito, mas você tá lá no Rio Grande do Sul, faz de outro jeito, porque tem outro material. Aí você, não, mas é porque no meu serviço fazia assim. Fazia assim, né? Beleza. Então, você passa lá por vários casos e é bem complicado, é bem tenso. E depois dessa prática... Porque você tá sentado com um cara aqui, ó, você não... Ele vai mentir pra você. Ele já passou por aquilo também, entendeu? Então... Entendi. É tenso. E depois dessa prática, acabou. A gente já conhece o resultado final, né? Se passou mesmo ou não. Isso. Aí no final, acho que... eu fiz a prática no sábado, acho que no domingo de noite saiu a nota, saiu o gabarito. Aí você faz o gabarito, corrige o gabarito, vê mais ou menos quanto você ficou. E acho que umas 3 semanas depois é que saiu o resultado. Então você fica tenso ainda umas 3 semanas. Caramba, tô chocada, velho. Aí às vezes vai staffs, né, chefes do Brasil inteiro, né?
chegar numa prova prática lá, encontrei um staff meu. Aí ele disse, não, ele não pode fazer comigo não, porque tem incompatibilidade aqui. Aí tá, eu mudo pra outro staff. Eu disse, caramba, essa ilha de treinamento era tão fácil, bicho, eu podia ter feito aquela. Mas aí tinha um staff meu, então eu não posso fazer com ele, porque ele me conhece. Entendi. Entendeu? Então tem que ser uma pessoa que não lhe conhece pra lhe avaliar. Agora, se é uma prova de título, não tem isso de concorrente pra uma vaga, né? Tipo, Não. porque... Você tem que atingir a média mínima Então lá. ninguém ali era teu concorrente. Ninguém. Eu era concorrente de mim mesmo, né? Caramba, que massa. Ângelo, pra concluir, eu queria saber se tu queria mandar um abraço pra alguém, pra tua mãe, teu pai, Xuxa, sei lá. Quem tu queria... Um beijo na mina. Eu queria... Pedir desculpa a teu filho, que são 11h04. Caramba. O tempo passa, que a gente não sente. Então, eu queria pedir desculpa a ele, mas a gente vai concluir agora. Eu queria agradecer a meus pais, né? Foram principais incentivadores, né? Financiadores desse sonho, que é um sonho coletivo, né? Espero que todo mundo que tenha pai e mãe que pode fazer isso, pode proporcionar isso, valorize isso, apesar às vezes passar por dificuldade e tudo, mas que pode fazer isso, valorize, que é muito importante. Queria agradecer a minha esposa, né, por ter participado também de momentos importantíssimos na minha vida. Conheci ela na faculdade e logo no início da faculdade a gente começou a namorar. Casamos no final da faculdade e participou desse momento de passagem da residência, de abdicação de plantões, de sustentar a casa para eu poder fazer residência. Então, e agradecer a meu filho aí também, que é vamos dizer assim, uma nova motivação, nova energia. Você muda totalmente depois que você tem filho. É meio que você, tipo, não, agora tudo faz sentido. Eu tenho que melhorar por ele, sabe? Para de falar palavrão, né? Mais ou menos. Mas você, tipo assim, eu quero deixar um mundo melhor pra esse cara, entendeu? Então, eu agradeço a ele também por ter me tornado e estar me ensinando muito também. E eu queria te agradecer, né, por ter aceitado assim, em cima da hora, porque eu falei pra Ângelo que a entrevista dele era só mês que vem, e aí a médica que ia vir essa semana não pôde vir, e aí eu falei, não, vou puxar. Famoso substituto, né? Desculpa aí. Tipo assim, pedindo ao técnico pra substituir. E ele aceitou, tranquilo, né? Passei a perna nele, não falei que ia ser ao vivo, mas ele sobreviveu. Tá vivo? Tô vivo. Tá vendo? Tô vivo. Tá vivo, tá bem, e é isso que importa. Foi muito bom mesmo essa experiência de fazer ao vivo. Não sei como, mas tu manteve realmente todo mundo. Ó, agora tem 19, pô. Como é que começa 12 e termina 19? Fala sério. Que bom. Tu realmente contratou uns robôs Segundo meu irmão, arrasta pra cima, né? Então, realmente, parabéns. É incomum a pessoa começar uma live e a quantidade de pessoas se manter mesmo ali, né? Geralmente vai diminuindo, assim, as pessoas vão cansando. E a gente já tá bem mais que 1 hora aqui, né, Alisson? 1h40. Ó, 1h40 e tu conseguiu deixar a galera assistindo. Parabéns, nota 10. Obrigada. Obrigado, Giza. Obrigado mesmo pela oportunidade. Precisando fazer algum debate com algumas outras áreas e tudo, até com estudantes, tamo aí. E já vou adiantando que o próximo entrevistado, ele vai ser psiquiatra, né? Coisa boa. Importantíssimo. Muito importante. Importantíssimo. Tô pensando seriamente em abrir pra ser ao vivo de novo, porque, bicho, meu Deus, é o tema do momento, né? Acho que eu podia até abrir as perguntas antes, assim, vai ser um psiquiatra, vou abrir a pergunta, tipo, na véspera. Pronto, melhor. Entendeu? Verdade, vou fazer isso. Tu seleciona algumas e faz, tal. Entendi. Olha aí, ele já vai trabalhar na produção também. Ele diz que não é marqueteiro, mas ele é. É isso, galera. Obrigada e até o próximo episódio. Valeu. Tu tirou? Caramba, que